Bom dia, agora vai. Vamos dar início a esta mesa chamada Descolonização e Espaço de Narrativas Privilegiadas. Dentro do primeiro encontro de expressões e vivências viscerais aqui no IFIX. Meu nome é Maria Elvira Dias, eu sou professora de antropologia, fui convidada pela Viviane Farias, que é aluna de antropologia também, a coordenar esta mesa junto de mulheres importantes, poderosas, como Lisa Castro, da Enraizados, que está aqui do meu lado, que vai se apresentar melhor daqui a pouco. A Yoli, artista e produtora periférica, que está ali, desse lado de lá. E a Renata Cadegan, da Universidade de As Quebradas, que infelizmente não pôde vir, teve um problema de último momento, então a Viviane vai substituí-la aqui na mesa e vamos dar então início a esta discussão, a um debate bastante livre, né, sobre isso, do que é descolonizar um espaço de narrativas privilegiadas, como talvez seja, como pensamos que tem sido historicamente a universidade, né? Isso tem mudado nos últimos anos, graças a uma inclusão social, né? Uma inclusão cada vez maior de pessoas negras, mas também de pessoas trans, de pessoas LGBT nas universidades. E isso é muito importante, isso tem criado movimentos e mudanças radicais que temos que continuar perpetuando e lutando para que se permaneçam. Então, este é um primeiro encontro chamado Expressões e Vivências Viscerais, o qual é justamente isso, né? Um encontro de afroempreendedores, de pessoas artistas negras que trabalham em função disso, né, da nossa pretitude, que tem um discurso político amplo em função disso, do ser negro, sujeito negro. E, bom, vamos lá, então. Eu vou dar a palavra para... vamos aqui na ordem, então, vamos começar com Lisa, que está aqui do meu lado. Eu só queria anunciar uma coisa, enfim, tinha sido marcado às 10 horas, está começando às 11. Eu dou aula daqui a pouco, então eu vou ficar até meio-dia mesmo, saio correndo, tá? Bom dia a todas e todos. Eu sou Lisa Castro, sou do Instituto Enraizados. Eu sou rapper, poetisa, contista, slammer. Estou finalizando meu segundo disco, que eu chamo de Filho, né? Que tudo que sai de mim é como se fosse a minha filha que está aqui presente, é muito íntimo e pessoal. Eu moro em Morro Agudo, alguns conhecem como Comendador Soares, né? Mas não me soa bem, não fico à vontade em chamar de Comendador Soares aquele espaço que foi roubado, né? Como muitas outras áreas na Baixada, e aqui também no Rio. Mas, enfim, eu vim representando a instituição, o Instituto Enraizados, que eu faço parte há alguns anos, que também é de lá de Morro Agudo, na pessoa do Dudu de Morro Agudo, no Samuel Azevedo, e estou aqui para trocar ideia, falar um pouquinho do meu trabalho com vocês, e agradeço desde já o convite de Vivi. É isso. Eu sou Vivian Blast, eu estou tentando fazer várias coisas, ao contrário delas, elas todas fazem mesmo o que elas dizem que fazem. Eu não, eu estou tentando. Estou tentando escrever tese, estou tentando ser bruxa, estou tentando ser funkeira, estou tentando criar família minha lá, mas o pessoal é tudo mal criado, meu filho e minha filha. Então, estou tentando, mas não está dando muito certo, não. Mas vamos continuar tentando. Desistir a gente não vai, né? Mas, assim, pelo menos a gente consegue reunir a galera ao nosso redor para ajudar a construir as coisas que a gente está nessa tentativa, porque a gente sempre cria esperança e expectativa de algo melhor, porque tem muita gente linda cercando a gente e a gente acaba conseguindo fazer parte do que a gente se propõe e nunca a gente pode atribuir só a gente mesmo, porque sempre é a galera que acompanha a gente. Bom dia, eu me chamo Iole Amâncio, sou lá da Baixada Fluminense também, sou vizinha da Lisa de município, né? Sou de Mesquita, que, como vocês podem perceber, também é um município que carrega a marca dessa colonização, né? Mesquita era o sobrenome dos barões que se apossaram daquela terra, que expulsaram os índios daquela terra.
Sou militante cultural na minha baixada, assim como a Lisa. Sou roqueira. Yeah! Sou cantora da banda Gente. Tenho aqui alguns CDzinhos aí para contribuição voluntária, depois, se vocês quiserem. Esse é o nosso primeiro. A Lisa está mais adiantada, já está no segundo. Esse é o nosso primeiro. A gente ainda está sonhando, talvez, quem sabe, um dia fazer o segundo. Tá difícil, porque as coisas na nossa região são bem complicadas. E é isso, vamos trocando ideia. Não vou começar já a falar, não, senão termino rápido demais. Eu queria, já começando a roda, né, já que já acabou as apresentações, eu já vou puxar um papo que eu sei que a Maria Elvira tem muita propriedade para falar das possibilidades de resistência que a universidade acaba representando para vários grupos culturais que foram suprimidos durante o longo dos anos e que parece que a universidade está deixando a gente aflorar, e o processo de descolonização, ao mesmo tempo que precisa ser feito do artista de fora, dos militantes de fora para dentro da universidade, a universidade acaba representando um corpo muito bom, uma ferramenta muito boa, um instrumento muito bom. Eu acho que a Elvira tem propriedade para falar sobre isso daí. A gente está vivendo já alguns anos, né? Um período de uma mudança que eu percebo como sendo radical. Quando eu cheguei no Brasil, eu sou colombiana, quando cheguei no Brasil em 2003 para fazer mestrado, no Museu Nacional eu era a segunda negra. Naquele momento só Consolação Lucinda, que hoje em dia é uma grande militante, e sempre já era, né? E uma antropóloga importante, negra, eu era a segunda. Esse mesmo ano entrou Ipuã Garcia, 3. 2 anos depois entrou José Renato Batista, 4. Quando eu me formei, em 2009, éramos 4. E assim, os 4 que estávamos naquela época, era isso, né? Não tinha cotas, não tinha muita possibilidade de ter algum tipo de mudança, porque, de fato, pelo menos minha universidade era bastante privilegiada, de pessoas privilegiadas, bastante elitista nesse sentido. Isso mudou de uma forma, assim, quando eu voltei como professora em 2013, me impressionei, porque no mesmo ano que eu entrei, começaram a entrar alunos negros. Não apenas por política de cotas. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que entravam por política de cotas, entravam pelo processo seletivo regular, mas tinha a ver com o fato de uma grande mudança, assim, que eu atribuo a Lula, sem dúvida, né, ao trabalho do PT, de permitir, assim, uma abertura de que pessoas que de outra maneira jamais chegassem ao ensino superior, assim, começavam a entrar alunos que eram o primeiro da família, de gerações, a entrar na universidade. Não apenas por cotas, mas por cotas também. Isso criou uma mudança radical. Eu estou falando da experiência que você e eu conhecemos, Vivi. Os estudantes começaram a exigir uma mudança epistemológica. Não adianta somente, né, uma mudança racial na universidade, que não é pouca coisa. Uma mudança epistemológica. Começaram a exigir que a própria antropologia mexesse nos programas, mexesse nas perguntas, começássemos a incluir autores negros, autores negros, começássemos a descolonizar o conhecimento. E, para além disso, os estudantes começaram a fazer coisas que eu acho inéditas, incríveis. Por exemplo, criar um curso para apoiar alunos que estão querendo se apresentar. Então, um curso de formação para candidatos, para ler juntos as bibliografias, discutir juntos as bibliografias, discutir juntos os projetos. Isso criou uma dinâmica em que mais pessoas negras começaram a entrar. Isso só para falar do que eu vivo, mas hoje em dia eu tenho 6 alunos pretos como orientandos. Isso era impensável, gente, numa época em que eu era a segunda no universo. Minha colega, a professora Olivia Gomes da Cunha, foi a primeira professora negra numa faculdade que tem um programa que tem 50 anos. Eu sou a segunda. Quando vamos ter um terceiro, né? Não temos nem mais concurso. Bom, enfim. Eu fui, antes de vir para aqui, eu estava na Unicamp. Gente, lá é um universo. Eles
ano passado conseguiram finalmente que a política de cotas fosse dada positivamente. Mas antes disso, assim, o movimento era estético, sabe? Era menos epistemológico, porque os alunos não tiveram todo esse impacto num primeiro momento, mas era uma coisa estética, era uma coisa política, sabe? Que passava pela presença desses corpos, pela sua presença afro, sabe? Eu acho que passava pelo cabelo, pelas roupas, uma presença que fazia política desde esse ponto de vista, e que logo se foram conformando em pequenas comunidades que faziam debates, que se reuniam na Unicamp, mas para fazer coisas fora da universidade, e que começou com outro tipo de movimentos estilísticos que são políticos por meio, por exemplo, do Batecu, né? Aquela grande festa preta que na Unicamp, em Campinas tem muita força. Era uma coisa dos estudantes para fora e de pessoas de fora para a universidade, por meio de uma militância que eu acho super contemporânea, uma militância preta, né? Nesse caso era preta e gay, né? Do ATQ, que sou um exemplo, que tem a ver com uma questão artística, como fazer militância do ponto de vista da arte, que para mim é um grande forte, né? Que os negros estamos conseguindo. Eu acho que consegue chegar a muitas mais pessoas que não têm disposição, por exemplo, para sentar e ler uma tese, mas que estão ali, né, com pessoas que são extremamente articuladas na fala. Uma coisa que tem me impressionado de todos os meus alunos é uma articulação na fala que eu acho que vem do povo, assim, que vem do bairro, que vem das comunidades políticas às quais eles pertencem. Então, meus alunos, eles e elas são extremamente articulados, sabem falar não, sabem falar isso não, isso sim, sabem se colocar politicamente, sabe? Isso para mim é uma coisa, eu não fui treinada para isso. Eu estou com 43 anos, eu não fui treinada para isso. Assim, a gente vai meio se descolonizando também por conta de como os alunos acabam mudando a universidade. Eu acho que a universidade está num ótimo momento e a questão é cuidar disso, né? Cuidar para que continue. A gente não pode dar um passo atrás, permitir que as políticas de cotas sejam ameaçadas ou que, enfim, agora é só para frente. Não, eu adorei. Eu queria pegar um gancho nessa tua fala, do fazer militância do ponto de vista da arte, né? Eu comecei na cultura hip hop, conheci final de 99, início de 2000, entrei para um grupo chamado SAL, que era chamado o SAL de Ultimato à Salvação, em 2000. Só comecei a ter minha própria escrita em 2004. Então, assim, eu aprendi com a cultura hip hop que eu era negra, para começar. Eu aprendi a gostar de quem eu era, uma mulher negra, e aprendi a gostar do meu bairro, da minha área. Também aí você ouve o Racionais MCs a todo momento falando da área deles, do Capão, que não sei o quê. Isso traz um orgulho, uma honra de você saber de onde você veio, né? De você gostar daquilo ali, ensinar para os pequenos que é importante. Então, assim, quando você diz que tem 44 e está aprendendo, nós somos eternos aprendizes. Eu entrei para essa cultura, mas eu me considero um bebê. Eu estou com 40 anos, mas eu me vejo assim, aprendendo sempre. E a partir do momento que eu conheci a cultura hip-hop, e aí logo em seguida, 97, logo em seguida, né? Porque aquilo ali foi um boom. Vem o disco Miss Education of Lauryn Hill, da Lauryn Hill, que saiu do Foods, e aquilo aí eu fui correndo, na época não tinha acesso à internet, eu ia traduzindo, gente, que loucura, com um dicionário de inglês do lado, traduzindo as músicas daquela mulher, porque eu sinto, cara, que a música, ela passa sentimento, cara. Então, assim, eu chorava ouvindo as músicas de Lauryn Hill, sem ao menos entender o que ela dizia, e aí eu fui correndo para traduzir no dicionário aquilo ali. Então, a música que leva o título do disco, Miss Education of Lauryn Hill, fala muito comigo, fala muito com as mulheres pretas, e ainda hoje, eu acho que também eternamente, de Lauryn Hill vai ser uma das minhas referências. Então, assim, ter a cultura hip-hop como meu ponto de partida, de se reconhecer, para mim foi muito importante. Porque aí eu fico me questionando e me perguntando que se não fosse a cultura hip-hop, o que seria de mim? O que seria de mim como mãe de uma criança preta? Então, assim, eu tenho muito ciúme
dessa cultura, sabe? Quando eu vejo pessoas utilizando, pessoas que não têm propriedade para usar, seja dos 4 elementos, eu fico muito chateada, eu fico muito puta. E, tipo assim, vai me subindo uma mágoa, uma raiva, porque é ciúme daquilo ali que te fez se reconhecer. E tem toda uma questão de como surgiu a cultura hip-hop, né? Que foi juntando os 4 elementos, surgiu na Jamaica, trouxe para os Estados Unidos o Afrika Bambaataa e o DJ Kool Herc, juntou os 4 elementos e botou um nome naquilo ali, que era a cultura hip-hop, que é a dança, que é o grafite, que é o break, que é o rap. E, tipo assim, cada um na sua área, são áreas incríveis. Eu fico muito admirada como a cultura hip-hop é muito ampla, ela é muito agregadora, e cada área ali são talentos incríveis. Então, assim, quando eu vejo pessoas utilizando dessa cultura para falar coisas que não têm nada a ver, nós precisamos voltar para a base, né? Como e por que surgiu a cultura hip-hop. E, a partir do momento que ela me faz me reconhecer como mulher preta, eu começo a ser a pessoa chata, porque a cultura hip-hop me ensinou a ser questionadora. E aí você começa a questionar, e você, sim, vira uma pessoa chata, e eu sou até hoje. Você vê na televisão que você não se reconhece, e você tenta passar para os seus. Olha, lá, não tem a gente, não tem uma mulher preta, não tem... mas tudo você é chato, você questiona, tudo você fala que não tem. Mas eu falei, gente, hoje em dia, eu sou dessas. Se eu não me vejo, eu não compro, eu não consumo. Sabe? Então, assim, é tanta coisa e vai tão além apenas dessa estética, como a estética que você falou, que é muito importante, mas ela vai muito além. Ela é um ponto de partida, né? É apenas um ponto de partida. Gente, eu acho que eu estou falando demais, vou passar um pouco para vocês. É isso, é troca, tá, gente? Está falando perfeito. Eu vou deixar aí, olha, porque depois eu vou fazer uma colocação sobre a dinâmica. Beleza. Bom, o legal da descolonização é que é um fio, sabe aqueles fios de roupa quando solta, que você vai puxando e não acaba nunca mais? Aí puxa, 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 não tem fim. O que a gente está vendo agora, né, vocês estão vendo há mais tempo do que eu, acho que eu sou a mais nova aí do rolê, a gente ainda vai ver muito, a gente vai envelhecer vendo, isso não tem fim. Olha lá, a nova geração já está ali como? Com sangue nos olhos para transformar realidades. Hoje a gente tem aqui uma maioria negra dentro da faculdade, pautando discussões, né, problematizando questões e trazendo a discussão da descolonização para dentro do lugar mais colonizado que tem, que é o conhecimento acadêmico, seja ele de que origem for. Né? Então, a gente não está nem perto de ver aonde é que acaba o fio que puxa dessa história da descolonização. Eu não tenho por onde ter ciúme, né, Lisa? Porque, assim, eu sou do movimento do rock, então o rock ele já está embranquecido faz muito tempo, ele já foi dominado faz muitíssimo tempo. Ninguém sabe quem foi Sister Rosetta, ninguém liga para Chuck Berry, ninguém quer saber quem foi Mama Thornton. Né? Esses nomes foram simplesmente apagados, porque a colonização veio e veio com força. Né? E veio pelo intermédio da indústria fonográfica, que quando percebeu que aquela misturinha ali de gospel com blues, aquela ira, aquela violência, aquilo ali causava histeria e deixava as pessoas fascinadas, quando perceberam aquilo, falaram, eu posso ganhar dinheiro aqui. Olha, e se eu posso ganhar dinheiro aqui, eu boto um branquinho na frente, eu boto Elvis, eu boto os Beatles, eu boto Led Zeppelin, eu boto Rolling Stones. E nessa a gente foi completamente apagado, levado de enxurrada, ao ponto de que hoje, uma das minhas grandes... um dos fios que eu puxo nos ambientes que eu estou, quando eu tenho a oportunidade de estar em algum espaço para vender meu trabalho, né, para vender a minha arte, a minha banda, porque a gente está no capitalismo e a gente precisa vender o nosso trabalho, eu falo assim, você conhece alguma roqueira negra? Aí fica todo mundo assim, né, tipo... Skank Anansi. Não, a maioria nem Skank Anansi não conhece, nem isso não conhece. E fica assim aquele suspense, e aí eu falo, oi, prazer. E olha, tudo bem? Banda Gente, Baixada Fluminense, periferia, ok? Né? Porque a gente é obrigado a fazer essas coisas. E aí vem aquela rebarba, né? Ai, tá panfletário demais. Ai, que chato. Ai, toda vez esse assunto. Mas, mano, o assunto não vai acabar. A gente vai puxar esse fio até não sobrar mais nada.
Porque a gente ainda está lutando para a gente se incluir no capitalismo, porque o grande problema, e é o que causa, às vezes, grande dissidência dentro da própria militância, é a gente entender que a gente está brigando pelo direito de participar do capitalismo. Porque se a gente está tentando vender o nosso trabalho e não consegue, se a gente está ali tentando um emprego e não consegue, porque a gente nunca faz o perfil, a gente nunca está de acordo com os padrões, a gente está lutando para entrar ainda no sistema, porque o capitalismo se formou e ele conseguiu se formar a partir dessa colonização, a partir de escravizar os nossos corpos, para poder ter acúmulo, para poder existir. O capitalismo precisou da escravidão para existir e depois ele simplesmente excluiu a gente do mercado e disse que a gente não pode fazer parte. E disse que a gente não pode fazer parte. Então, a gente ainda está brigando para entrar. E aí, quando a gente conseguir entrar, vai ser a hora da destruição. Porque para hackear sistemas, que é um termo que eu escuto muito na galera militante, para hackear sistemas, você precisa entender como o sistema funciona. Quem é o hacker? O hacker é um cara que entende tudo da máquina. O cara entende tudo, absolutamente tudo. E a gente ainda está chegando. A nossa geração foi a primeira a conseguir abrir as portas da faculdade, assim, com força. Na geração dos meus pais, a maioria não chegou nem no ensino médio direito. Eu fui a primeira da minha família a alcançar o ensino acadêmico, a entrar para a produção cultural lá no IFRJ, faculdade pública. Eu vi o Enem nascer. Quando o Enem nasceu, eu estava na 8ª série, antigamente, existia a 8ª série, agora é 9º ano. E foi um acontecimento dentro da escola pública, porque ninguém tinha a menor pretensão de ir para a faculdade, ninguém nunca tinha pensado nisso. E aí, quando surgiu o Enem, com a nota do Enem você pode terminar o ensino médio e pode conseguir uma nota para entrar na universidade. Ficou todo mundo assim, quê? Faculdade, isso existe? Isso é de comer, beber, passar no cabelo? Então, foi um acontecimento. E aí, a partir dali, as escolas, alguns professores, não eram todos, começaram a animar os alunos já estudar para a prova. Essa foi uma virada de chave. A nossa geração é a primeira que teve essa oportunidade, a ver essa cortina abrir. Porque a minha avó é analfabeta, só sabe assinar o próprio nome. Meus pais não têm o ensino médio, e a minha geração foi a que conseguiu chegar na faculdade. Acho que a nossa, acho que isso meio que se reflete nas nossas famílias de forma quase geral. Na geração passada foram pouquíssimos que conseguiram alcançar esse espaço. E a tendência agora, amigo, é a gente com cota, sem cota, com Enem, sem Enem. Agora, amigo, que a gente sentiu o gosto, a gente vai até o fim. A tendência é a gente não largar mais esse osso, para a gente conseguir pautar a discussão dentro desses espaços. Então, eu vou parar de falar, que eu já tagarelei a beça. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho na Banda Gente. Esse aqui é o nosso disco chamado Somos Todos Silvas, e não à toa tem esse nome, porque, já que somos uma banda de periferia, que está pautando diálogos dentro da periferia. E a gente já nem tem mais essa oportunidade de sentir ciúme pelo nosso estilo musical, porque ele já foi completamente roubado de nós. Então, a gente vai lá e a ideia é roubar de volta. É nosso e eu vou tomar na marra. Então, Somos Todos Silvas é um disco que fala sobre a periferia, principalmente a Baixada Fluminense, que é a nossa casa, que é o nosso lar, e a gente precisa brigar pelo nosso espaço. Se a gente não brigar pelo nosso, ninguém vai. Ninguém vai. A galera que é dona das narrativas está toda na Zona Sul, vivendo confortavelmente, tem transporte público à vontade, tem transporte particular à vontade também. Então, quem tem que brigar por nós somos nós mesmos. E nesse disco eu trago algumas narrativas, que é como a... Esqueci o seu nome. Maria Elvira falou, que é o de transformar em arte aquilo que é difícil de você dialogar academicamente, porque como que o meu vizinho vai compreender sobre militância decolonial, palavras difíceis, A gente precisa facilitar o diálogo. Mesmo quem não é da música, a gente tem que fazer um esforço para facilitar a linguagem, Porque às vezes a gente começa a militar muito e a conviver só com gente militante e a gente começa a falar difícil, A mansplaining, e começa a entrar um monte de termo difícil, que às vezes eu mesma fico assim, porra é essa, mano? Começa a entrar uma porrada de palavra complicada, e daqui a pouco a gente está falando inglês, mano, pra gente mesmo, a gente daqui a pouco nem se entende. Então a gente vai tentando facilitar algumas narrativas. Uma das músicas... Pode falar palavrão no microfone, Faz parte da descolonização, E aí, na semana passada, a gente estava... Eu falei o palavrão fora do microfone, que na semana passada a gente ficou numa imersão, onde tinha, novamente, poucos artistas negros, e a gente era um dos que estava lá.
Estava a gente, a Negra Jaque, que é de Florianópolis, do Sul, e a Marisa Black, que é de Belém do Pará. Foi na Mostra Nacional de Música, lá na Escola Sesc de Ensino Médio, lá na Barra da Tijuca. Um evento mega, sim, top, top, top. Foram 10 artistas, 2 artistas de cada região do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. E a gente estava lá representando o Sudeste, representando o Rio de Janeiro, mais uns artistas do Espírito Santo. E lá, como era uma escola, né, a gente tinha que censurar parte do discurso. E aí a gente vai aceitando algumas coisas, mas outras a gente briga, né? E aí uma das minhas discussões com o SESC, apesar de ser uma instituição maravilhosa, uma das minhas discussões é o formato de teatro, né? Que é onde tem a maioria, se vocês pararem para reparar, a maioria dos espaços públicos de apresentações musicais aqui no Rio de Janeiro são em formato teatro. E o formato teatro é um formato italiano. Nem preciso dizer que os bancos vêm até na frente, porque são feitos para assistir igual, né, a burguesia, sentadinho, quietinho. E aí, no meio do show, mandei gente, o corpo negro foi feito para se movimentar. Bora levantar, ocupar corredor, vamos ocupar esse espaço de narrativa privilegiada e vamos aloprar. Porque é complicado, porque a visão de espaço público, quando ela é construída, porque não tem negros discutindo como é que deve ser construído esse espaço público, ainda não tem, mas, né, esperança, fé nas crianças, fé na geração. A gente precisa pautar essa discussão, por que o espaço público, né, se vocês derem uma googada, vocês vão ver que, além da maioria dos espaços públicos de cultura e arte estarem aqui no centro e na Zona Sul, tem cerca de 53 teatros, se não me engano, e teatros que ocupam, que recebem também eventos musicais, né, não são usados só para teatro, e uma quantidade ínfima na Baixada Fluminense e na Zona Oeste. E esse formato pesado, duro, que inviabiliza, ou tentaria inviabilizar, apresentações como, né, as nossas, que precisam de corpo, que precisam de fluidez, que a gente toma espaço, que a gente vai lá e faz o baticu mesmo, e dane-se se não gostou. Né? Então, os espaços eles já foram pensados para uma ideia de plateia branca. Né? Muitas aspas aí em plateia branca, porque a gente sabe que o Brasil é um país extremamente miscigenado, e boa parte da branquitude, principalmente a branquitude periférica, quer mais mergulhar nas bórneas junto com a gente. Né? Então, assim, a gente precisa pautar essas discussões nesses espaços. Especificamente nas músicas que a gente toca, a gente tem Viga Humana, que é uma música que a gente fala subjetivamente, sobre as pessoas que foram concretadas na Ponte Rio-Niterói, que é uma história que meio que morreu. Tem pouquíssimos livros que falam a respeito, porque foi na época da ditadura. Então, é um assunto que, na Baixada, é muito forte para a geração dos meus pais, porque viram muita gente ir e não voltar, mas que tem pouquíssima documentação a respeito. É uma história que ninguém revira e que vira lenda urbana, né? Porque a nossa geração tem essa coisa de tentar trazer de volta. Nessa da gente descolonizar os espaços, a gente começa a ressuscitar coisas. Né? A gente começa a ressuscitar movimentos, ressuscitar falas, ressuscitar personagens do passado, porque a gente precisa dar essa revirada, esse remeleixo na história, né? Para a gente poder fazer as pazes mesmo. Fazer as pazes é o volte e pegue, é o sancofa. A gente precisa ir lá atrás, pegar coisas e rediscutir elas, porque muita coisa ficou apagada na discussão, no diálogo. Inclusive, é bom a gente lembrar que descolonização não é exclusivamente sobre o processo escravatório e a colonização do Brasil. Ele é sobre um processo que tem a ver com a religião, né, como as nossas formas de se comportar e de pensar. Ele tem a ver com o sexismo, né, porque a tomada de espaços, essa tomada cultural, ela não era só de cor a princípio, né? Eles também se dominavam por lá e foram expandindo o território na base da violência, e isso foi respingar na gente, né? Foi chegar aqui lá em 1500, quando eles resolveram, opa, achei um lugar legal aqui para roubar gente, para escravizar pessoas. Né? Então, a construção do pensamento colonial, ele pode passar, ele passa da escravidão. Mesmo com um fim político, né, no papel, esses raciocínios eles continuam.
E a gente vai observando a continuidade desses raciocínios aqui, né, na faculdade, dentro dos espaços acadêmicos, onde você consegue entrar, mas aí você vai olhar a bibliografia, ela é toda branca. Uma das minhas dificuldades dentro da música foi quando eu falei assim, ó, sou artista, pá, legal. Aonde eu me espelho mesmo para conseguir construir figurino, construir narrativas, construir, enfim, para você se construir como artista, né? Tem toda essa coisa de você criar um personagem. E foi a hora que eu me liguei que não tinha negras. Não tinha. Aí fui achar o Skank Nancy lá na Inglaterra, mas é uma modelo de passarela. Maravilhosa, mas não dá para mim. Eu sou periférica, a minha realidade é outra, completamente diferente. E ela é inglesa, eu sou brasileira, periférica, não casa os pensamentos. E foi nessa hora que eu fui começar a revirar esse baú. E aí foi aí que eu descobri que o rock era negro. Que a princípio, para mim, era branco, estava de boaça com a ideia. E aí são esses fios. Então, eu vou deixar aí... Vamos começar as provocações. Pode provocar, que eu já falei demais. Eu vou passar, assim, para falar mais uma questão de dinâmica, que eu tinha esquecido de falar no início, porque eu também não combinei com a Elvira, tadinha. Não tinha como ela passar essa dinâmica. Porque, como é um formato de roda, eu queria pedir para que vocês fossem até ali, um por vez, moderadamente, como a Universidade Branca ensina. Ninguém tem... Sacanagem. Pega o microfone e se apresenta. Vocês, como artista aqui também, por favor, vem aqui para frente, um por um, apresenta e já começa a contar um pouco da sua história, assim, o como você vai ajudar a gente a descolonizar. Vem para cá para você aparecer. Ah, não seja tímido. Como você que está aí vai se apresentar, vai ajudar a gente a descolonizar a universidade. E se vocês querem fazer alguma ressalva ou falar alguma coisa em torno das falas que nós apresentamos. Olá, meu nome é Wallace Cruz, eu também faço parte desse projeto juntamente com a Ioli e com uma galera assim, entre Baixada, a Favela da Maré, que é o nosso baixista, Clara Santos, que é baterista, que é de Realengo. Então, assim, tem uma base periférica e isso norteia todo o diálogo. Tenho 28 anos, a música foi muito importante na minha construção, estudei em escola pública e tinha música, né? Não é muito comum nas escolas públicas, mas como homenageava o Ciro Monteiro, então ali tinha um professor de música e, assim, para mim foi fundamental para que eu viesse hoje a ser compositor, a ser guitarrista. A minha maneira, assim, de tentar descolonizar um pouco é eu passar um pouco dos conteúdos que eu venho aprendendo com a Ioli, que eu venho aprendendo nas discussões com a militância, passar para aqueles primos da infância que faziam piadas machistas e que estavam assim muito dentro, com a cabeça muito assim dentro do sistema, e chegar para eles e falar, pô, mano, vamos falar sobre isso, vamos pensar de outra forma. Foi muito complicado, né, para esse período político fazer isso, foi o período mais tenso para fazer isso, mas eu vou ali, às vezes com pouca paciência, às vezes com mais paciência, mas acho que é a minha maneira de tentar trazer alguma novidade, porque essas pautas não chegam na periferia, né? Meus pais minha mãe é semi-analfabeta, meu pai já foi mais alfabetizado, mas assim, é muito ali, ó, casa, trabalho, igreja, e aí essas discussões que colocam a gente para frente, que colocam a nossa cabeça para frente, não chegam. Então é um pouco isso. E assim, eu devo ter alguma pergunta para fazer, mas agora não está me ocorrendo, e desenvolvi para crescer. Valeu. Bom dia, eu sou o Blaca, sou de Nilópolis. Bom, vou ser breve. Eu sou produtor de rap, trabalho profissionalmente com rap tá indo para 8 anos. Eu tenho um estúdio em Nilópolis, sou periférico pra cacete. Assim, para falar um pouco da minha história, a música me atrai desde criança, e isso vem, acho que muito da referência dos filmes norte-americanos, como Boys in the Hood, Menace to Society. O hip-hop chegou na minha vida assim, muito antes mesmo do próprio hip-hop, ele veio através dos filmes, quando eu era criança. Eu me identificava muito pelo jeito de se vestir, de andar, de falar, coisa que minha avó dizia, não pode, não fala assim que não pode, qualquer coisa apanha, sabe? Eu cresci desse jeito. E quando eu
tinha 12 anos, eu comecei a escrever. Aí, passou um tempinho, eu comecei a produzir, gravar em casa de qualquer jeito mesmo, era o que dava. Também não conhecia ninguém que fazia hip hop, eu vim conhecer depois de adulto, saca? E foi assim, aos trancos e barrancos. Aí eu montei o meu estúdio em 2012. Aos trancos e barrancos, lançamos música, estamos aí lançando música até hoje. E estamos aí, cara, basicamente, saca? E é isso. Bom dia a todos. Eu sou Delírio, também sou conterrâneo da Lisa, sou de Morro Agudo também. Tenho 28 anos, estou no rap não sei há quanto tempo, mas é uma parada que a gente na periferia convive bastante de uma maneira até indireta, né? Tipo, eu não sei assim, mas eu acredito que vocês cresceram ouvindo Racionais num barzinho, tocando. E era o que rolava, até quem não curtia rap ouvia, sabe cantar junto, e é uma influência direta que reflete ao longo da nossa vida, né? Então, é uma coisa que eu acabei trazendo e fui descobrir depois de muito tempo que era uma das influências primárias que eu tinha ali, a coisa de se identificar como negro, de se identificar como periférico, de saber onde eu estou, o lugar onde eu estou e a pessoa que eu sou dentro da sociedade, e ao mesmo tempo também se revoltando com aquela percepção de que muitas coisas estão erradas, né? E é uma coisa que acabou me aproximando mais pro rap, apesar de curtir outras coisas, de também ter convivido muito no rock, na Passarela de Mesquita, que era lugar do underground na Baixada, né? A gente sempre conversa, a gente troca a ideia que, tipo, quando a gente era jovem, a gente colava lá em Mesquita, tipo, tinha a galera do skate, tinha a galera do grafite, e hoje em dia a gente vê o rap fazendo isso também, juntando essa galera que é o underground, que é a galera marginalizada, e isso acaba refletindo na nossa arte também, na maneira que a gente rima, na maneira que a gente produz, que é a nossa cara, né? A cara da gente, a cara do nosso lugar, e é o que a gente tenta mostrar e tenta levar para outros lugares, né? Ver iniciativas como essa, abrindo esse espaço, tentando colocar negros aonde eles puderem estar, que a gente pode estar em qualquer lugar. E a gente não tem essa percepção, muitas vezes, e isso acaba atingindo diretamente a nossa autoestima, né? Então, a gente percebe nos nossos semelhantes essa falta de autoestima. E o hip-hop, ele me trouxe isso. Quando eu comecei a conviver, eu vi que aquelas pessoas eram poderosas, e eram poderosas porque eram iguais a mim. E eu também era poderoso porque eu estava junto com elas. Então, é basicamente isso que eu acredito, e é isso que pauta a minha arte. Fazer com que as pessoas percebam que elas são poderosas. Tá? E é basicamente isso. Depois a gente vai cantar aí, vocês vão ouvir. É isso. Olá, gente, bom dia. Eu sou a Ariana, na Baixada Fluminense todo mundo me conhece como Leona, faço parte da Underground, nosso selo, nossa resistência na Baixada. Bom, eu tenho 21 anos, nasci em 98. Cara, a Lisa tá aí há mó tempão, mó cota, e foi uma das minhas inspirações na Baixada Fluminense, porque o Instituto Enraizados já estava implementado quando eu iniciei nessa cultura. Também comecei cantando rock por causa da minha voz. Muito bom. Acho que eu já te vi na Splend. Não? Na Splend, na Iori. Então, eu tenho um canal cultural chamado Arte Cultura, Nós da Baixada, do Márcio de Souza, não sei se você já ouviu falar. Eu sou vice-presidente desse canal. Bom, meu critério sempre foi o trabalho sério, profissionalismo e por meio da arte. Porque eu já sou mulher, cara. Eu já não tenho voz. Entendeu? E eu convivo num meio onde só tem homens. Eu sou a única mulher da minha banca. Licença, vou botar aqui, tá? Fica à vontade. E eu me interessei muito aqui na roda de conversa de vocês, porque, cara, só tem mulher. Isso não é muito bom? Porra, isso não é muito bom, cara. E assim, esse espaço, eu vim da Baixada Fluminense buscar aqui hoje. Entendeu? Eu espero que vocês que estão sentadinhos aí tenham
essa noção, que não é em todo lugar que existe isso. E, embora eu tenha 21 anos de idade, eu canto já desde os 14 anos, e eu comecei a compor com 5, que foi quando eu aprendi a escrever, e já fazia os meus primeiros versinhos. Então, assim, a inteligência das nossas crianças é latente. E eu busco, nessa caminhada, na realidade, fazer algo diferente. Porque eu sinto isso, que eu estou nadando contra a maré. Mas é nesses momentos que eu vejo que eu não estou nadando sozinha. Entendeu? Porque isso me fortalece muito, muito, muito. Estar aqui hoje foi inspirador para mim. E, assim, ontem eu escutei uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui. Eu fiquei pensando, e eu estava pensando nisso até agora. Um amigo me falou assim, cara, vocês já ouviram falar desse ritmo de trap, né? Que veio aí para ficar e tal, Enfim, o amigo falou assim, eu faço isso porque aquele rap antigo old school que falava mensagem, ninguém quer ouvir mais não, cara. Ninguém quer ouvir você falar nada. E vou te dizer mais, a gente faz rap para uma geração que nasceu nos anos 90. Aí daqui a pouco, na próxima década, a gente vai fazer para a geração que nasceu em 2000, 2010. E daqui a pouco eles não vão nem querer mais ouvir letra. Eles vão querer só ouvir a batida. Daqui a pouco só os DJs vão estar aí. E não é assim. Não é isso. Quando eu comecei com 14 anos, fazendo minha primeira rima em público, foi numa roda lá do Dudu também. E eu fiz aquilo ali porque eu fiquei inspirada. Na primeira semana, eu vi eles lá falando, não é possível. Tem umas minas mandando umas palavras boas. E a Lisa estava lá, tá ligado? A Lisa estava lá. E essa é a primeira vez que ela vai me escutar. Daqui a pouco ela vai me escutar. Também espero que sim, espero que seja. Espero não te desapontar. Também eu vi você lá na Splend. Fiquei muito empolgada. Você foi... Obrigada por essa oportunidade. Tipo, aquilo ali foi inspirador para mim. Eu nunca tinha visto uma mulher negra cantando rock, tá ligado? Eu notei isso. Eu não fui idiota, eu notei isso. Desde a primeira vez que você subiu no palco, entendeu? Isso é uma coisa que a gente está aqui fazendo, criando, porque, na verdade, o nosso povo está muito dissipado. Não estou falando do povo negro em si, estou falando do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele se dissipou completamente. Entendeu? Estamos num momento político muito delicado. E a arte, como vocês falaram, é fundamental para movimentar o nosso povo, nos unir e repassar isso para nossas gerações futuras, né? Então é isso, gente. Obrigada, Leona. Valeu, estou com vergonha de falar mais. Vai lá, MV. Antes dele falar, vou falar de umas coisas. Não só pode pegar o microfone. Eu vou falar coisas muito rápidas. 3 coisas. Uma que você tem que falar para o cara que falou porque daqui a pouquinho ninguém quer ouvir letra. Você tem que responder de forma muito... Não, você tem que responder mandando muito, mas de repente ele não vai ouvir porque ele é cabecinha vazia, não vai conseguir entender a sua mensagem. Mas tem uma forma assim, que é uma construção que foi sistematizada especificamente para responder gente assim. Você responde assim, teu cu. Fica muito bem pautado, não tem como a pessoa não entender. Tem que responder. É isso. A outra coisa que eu tinha que falar é que a Lisa também é muito inspiração minha. Eu conhecia a Lisa, assim, de ver de longe e tal, mas não chegava perto. E eu fiquei com maior vergonha. Depois eu ficava com maior vergonha de mostrar minhas coisas para ela. Quando eu mostrei algumas coisas minhas para ela, ela gostou. Eu fiquei, ai, meu Deus, a Lisa gosta. Então vai fazer sucesso, porque realmente vale a pena. Eu, assim, fiquei muito boba. Vai ter. Vão. Acho que eu posso pedir para elas dar palhinha, hein? Uhum. A outra coisa que eu ia falar para te responder é que você falou assim, que é uma mesa só de mulheres e tal, mas a gente deixa os homens falar só para disfarçar. A gente faz de conta que vai ouvir eles, vai dar atenção para eles. Gente, deixa os homens falar também. Sacanagem, sacanagem. Eles estão descolonizando junto com a gente. Não, é sacanagem. Os homens são bons pra caramba também. Eles estão com a gente desconstruindo. Bom dia. Meu nome é Marcos Vinícius, mais conhecido como MV.
Primeiramente, quero parabenizar vocês por ser essas mulheres de pulso que inspiram outras pessoas. Deixa eu sem graça. Mas então, vamos lá. A minha história é... Eu estava vendo ela falar sobre a história do rock, né? Eu já sabia do Chuck Berry. E era uma das coisas que me deixava, desculpa a expressão, puto. Porque, tipo assim, mano, roubaram, né? Roubaram. Porque ele foi o criador do rock, da swingada. Sim, teve outros. Teve mulheres também, né? Sim, Mama Rosetta, correto. Tem um filme sobre. E é uma das coisas que, pô, me deixava um puto. E, tipo, eu tenho uma influência musical. Meu tio, ele, não sei se você conhece, é um baixista, Rubão Sabino. Ele tocou com o Gilberto Gil nos anos 80. Jorge King Combo. Sim, tocou junto com ele. Ele é dessa rapaziada antiga, então eu tenho uma influência. Então eu sempre estive antenado. E tenho, na minha família, como é que eu posso dizer? Diversas religiões. E tipo assim, eu tenho um tio budista, meu pai é pastor, cresci na igreja, cantando na igreja. Cresceram na Umbanda, mas cada um foi para os seus lados. E tipo assim, eu tenho muito essa parada no meu sangue. E, pô, eu sou dessa pegada hip hop, é algo que eu posso dizer, que me influenciou a ser quem eu sou hoje em dia. E, pô, cara, só o que eu tenho que dizer que parabéns pra vocês. É só isso mesmo, não tem muito o que falar, não. Eu tenho um pouco de vergonha, eu tô aqui, mas só isso mesmo que tem a dizer e... Você é branco, mas a gente vai deixar você falar também. Não costuma não, tá? Senão fizer uma mão pra quebrar. Bom dia, eu sou Rodrigo Medeiros, sou ator, faço parte do coletivo Insulto, comecei a fazer teatro com 14 anos, numa escola pública com outros 45 adolescentes numa sala pequena, com computadores de um lado, computadores de um outro. Com o tempo eu fui me apaixonando pelo teatro, fui vendo as mudanças que a gente poderia fazer através da arte e com o teatro, como o teatro transforma. Hoje em dia eu dou aula numa escola, num curso de teatro em Botafogo. Estudo licenciatura em teatro na Unirio. E nesse curso as crianças são muito privilegiadas, são crianças alunas da escola britânica ali de Botafogo. Então a gente tem contato com todos os tipos de criança, todos os tipos de realidade, né? E eu acho que dentro do que eu escolhi fazer, acho que a educação é uma arma que eu tenho usado bastante. Acho que a educação é uma das armas que todos deveríamos usar bastante, inclusive a universidade. Dentro da universidade a gente tem comportamentos dos professores completamente elitistas que não entendem, por exemplo, que a gente demora 3 horas de viagem para chegar na universidade. Então acho que essas coisas a gente está combatendo dentro da universidade. A minha presença, assim como a presença de outros professores periféricos no curso que eu dou aula, tem sido importante para essas crianças que são completamente leigas até no assunto. Elas simplesmente não sabem o privilégio que elas têm por serem muito novas, e a gente está ali com a nossa presença, com o nosso discurso, falando sobre teatro de Boal, falando sobre teatro de Brecht. E eu acho que isso é o que a gente deve fazer para transformar, pegar essa força da arte que a gente tem. E é muito bom estar aqui hoje, vendo essa mesa cheia de mulher preta falando e podendo ouvir isso, absorver o máximo que eu puder do que vocês têm para dizer, porque é muito bom poder estar num espaço que eu possa ouvir isso e não ouvir o que a universidade está falando lá o tempo todo o conteúdo europeu que a gente tem, né? Então é isso. Eu só estou muito feliz de estar aqui. Mais tarde a gente tem uma cena também chamada Complexo para Cassandra, que vai ser apresentada nessa sala. E é isso, gente. Foi.
Oi. Tá, deixa eu ver aqui agora. Missão. Pensar aqui, ó. Tá, vou cantar aqui um pedacinho de uma música chamada Rede, que foi a música que eu cantei nas Plange, né? E é a música que me levou para Nova York, né? Num evento com a ONU, porque ela representa a ODS 16 num projeto da ONU chamado Música para Avançar no Desenvolvimento Sustentável. A rede é um bom lugar pro corpo balançar, com meu filho abraçado, eu só quero é sonhar. Toda tarde eu chego com uma bolsa pesada, o meu filho me abraça, lhe ofereço uma bala que por mim foi comprada no trem dessa batalha que pego todo dia às 5 da madrugada. E a rede balança, e a rede balança, e a rede balança, e a rede balança. E esse meu filho amado já não volta para casa, já não deita na rede da varanda de casa. Ele foi confundido com os da vida errada. Foi um homem de farda que lhe deu uma bala. Todo dia eu chego com o meu fardo pesado. Vejo a rede vazia, na tristeza me embalo. E a rede balança, e a rede balança, e a rede balança, e a rede balança. Pesado, né? Pesado. Tá. Eu vou, então, recitar Coroa, que foi trilha sonora de um documentário que fizeram lá no Sesc de Nova Iguaçu, chamado Porque Meu Cabelo Não É Liso. E foi uma época importantíssima ser convidada para fazer a trilha sonora desse documentário, por mim, por conta da minha filha, N questões. Coroa. Por que te incomoda tanto? O meu cabelo é meu encanto. Eu não vivo pelos cantos, mas você queria me ver aos prantos. Não. Eu sou seu pior pesadelo. A preta que te deixa em desespero. Eu desfilo com as minhas madeixas crespas e causo desconforto como um enxame de vespas. Não tem volta e é melhor você se acostumar, pois essas rainhas ninguém vai destronar. De mãos dadas com os seus reis, nossos irmãos de cor, homens negros, também sabemos da sua dor. O revide chegou e muitos mais estão por vir. Aos padrões, eu dou de ombro, não estou nem aí. Múltiplos formatos e não destoa. O nosso black é a nossa coroa. Então, abram alas, façam reverência. As rainhas africanas batam continência. Porque você pode não gostar, até fazer careta, mas nós somos o poder em forma de mulher preta. Obrigada. E a minha escrita ela é toda isso, gente. Ela é toda através das minhas inquietações, ela é toda através das minhas vivências e do que eu presencio também. Por exemplo, nesse disco tem o Mande-me Rosas. O Mande-me Rosas, ela é uma música, um rap que ela fala toda de um relacionamento abusivo que uma amiga minha sofria com o seu marido. E assim,
Eu não vivi, mas eu presenciei aquilo, e aquilo me incomodava muito. Então, assim, um conselho que eu gostaria de dar. Às vezes, você está presenciando certas coisas e você fala, porque a pessoa é tua amiga, é uma pessoa que você gosta, ou mesmo que você não conheça, você tenta alertar. Olha, você está passando por isso, um relacionamento abusivo, tal, tal, tal. Só que, às vezes, você fica chata. Você passa a ser aquela pessoa chata, e foi o que aconteceu com essa minha amiga. Eu falava para ela abrir os olhos, para ela prestar atenção, mas tudo tem o seu momento, tudo tem o seu time. Então, assim, ela falava que eu estava ficando chata, então, assim, a partir do momento que eu percebi que eu estava ficando realmente chata, eu falei, bom, o que eu posso fazer eu já fiz, e agora ela tem que abrir os olhos, e assim, ela, graças a Deus, ela abriu os olhos, e ela viu, e eu queria recitar, então, Mande-me Rosas, que é rapidinho também. Ele cospe no chão, coça as partes íntimas, arrota bem alto. A sua mente é ínfima. Tem várias mulheres na rua e ainda as de casa, que lava, passa, cozinha, lhe dá prazer. Então, vaza. Arruma sua esposa como uma boneca Barbie. O valor que ela tem, nem sequer ele sabe. Desfila de mãos dadas para mostrar para os amigos. Machista incorrigível só olha para o próprio umbigo. Ignorante, tratante, seu castelo desmoronou. Com tanta arrogância, olha o que você arrumou. O buraco é mais embaixo. Nós não somos o seu capacho. Eu estou cansada de sujeito que se acha o alfa macho. Eu sou porta-voz, poetisa inconformada, com a forma que muitas de nós vêm sendo tratada. Eu sou mulher de fibra e vou correr atrás. Então, machistas otários, nos deixem em paz. Por mais que eu explique a real situação, ele continua dizendo que é extrema a minha reação. Para ele, igualitário é coisa de otário. Arrependimento não está no seu vocabulário. Não deixe que esse seu machismo te dome. Se comporte, menino, seja sujeito homem. Eu não estou generalizando, porque seria uma ignorância. Mas tem um bocado de homem que se porta igual criança. Respeite a minha posição, não é uma imposição. Mas fique ciente que toda ação tem uma reação. Nos mande rosas, com versos e prosas, é o que queremos. Direitos iguais é o que merecemos. E fique ciente que a nossa voz não se cala jamais. Então, machistas otários, nos deixem em paz. Obrigada. Então, assim, é uma luta muito grande, muito árdua, porque, assim, eu cantava essa música, a pessoa estava presente e a pessoa vinha me parabenizar, cara. Ele não vestia carapuça, velho. Falei, gente, não é possível que hoje em dia, gente, graças a Deus, ela já se separou do cretino e está com uma outra pessoa, um cara maravilhoso, que realmente merece, eles se merecem, são pessoas incríveis. Mas, tipo assim, quando a pessoa não para ouvir e prestar atenção, não tem empatia para se colocar no lugar da outra pessoa, cara, fica muito difícil de verdade. É isso. Eu tenho muita coisa para falar também, mais coisa para cantar, mas eu acho que já deu para dar uma, né? Já deu. Vou pedir para a galera do Sul se apresentar, depois a Laika se apresenta. Vou deixar a Laika por último. A Laika tem que ser tão legal. Já dei o microfone. Eu posso, né? Tô brincando, gente. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer. Os poucos minutos que eu passei sentada ali foram muito essenciais para a minha existência como mulher preta, periférica, num ambiente onde... Ai, dá vontade de chorar. Não posso não, demorei 5 horas para fazer essa maquiagem. Num ambiente onde as pessoas, sabe, especulam até onde você vai. Eu vivi numa família, num bairro onde o máximo que uma garota chegava é no ensino médio incompleto, 16 anos com 2 filhos, pai de um, pai de outro, namorando mototáxi. Eu não estou desmerecendo nenhuma profissão, porque eu acho que qualquer profissão é digna. Mas, assim, especulando coisas pequenas. E aí, quando eu virei para minha família e falei, aqui, meu diploma do ensino médio, técnico, sou professora, formada.
E quando eu falei assim, quero fazer faculdade, foi um espanto para todo mundo. E aí, quando eu comecei a namorar, já vinham as perguntas de, quando veio o neném? Ih, já tirou quantos? Ih, tava grávida semana passada que eu sei. E essas coisas, tipo, como mulher, tentando ganhar o meu espaço e tentando abrir portas para outras mulheres e tentando, sabe, desalienar as meninas da minha idade, apesar dessa carinha linda aqui, eu tenho 20 anos. E é isso, entendeu? E quando eu disse que eu queria escolher a arte, a primeira coisa que eu vi passar para minha família. Hoje a minha mãe saiu de um relacionamento abusivo, graças ao pai. E eu tento conversar com ela, porque ele foi o primeiro amor, o primeiro homem, então tipo, é muito difícil ainda para ela. E eu tento desconstruir essas questões e quando eu falo para ela, mãe, pega mesmo. Ela, que isso, garota, eu não sou assim. E ainda está enraizada sabe? Ela própria se limita. E é muito engraçado, porque ela é minha mãe, eu sou a filha, mas a gente está sempre aprendendo com a vida. E apesar de muito nova, eu acho que eu tenho uma bagagem muito importante que eu já posso passar, sabe, para as outras pessoas, de que não desista, sabe? Nunca desista. Porque eu prefiro... eu tenho um lema que eu levo para a vida de que eu prefiro morrer tentando do que parar frustrada. Então, é isso que eu falo para minha mãe. Hoje, ela é uma mulher trabalhadeira, sustentou 3 filhos sozinha, está terminando o ensino médio, porque ela teve que parar de estudar. E o sonho dela é ser psicóloga. E eu falei, mãe, você vai ser psicóloga, nem que eu tenha que trabalhar, meu amor, para você fazer a faculdade, você vai. E hoje ela entende que ela precisa ser independente, que ela não depende de homem nenhum para sobreviver. E, assim, é muito importante. E é muito legal ver o quanto a arte fez diferença em mim e, sabe, e fez diferença neles através de mim. Eu tenho mais 2 irmãos e eu falo com ela tem 15 anos. Eu falo, Lohane, as coisas não são assim. A nossa realidade não é... Quer dizer, não existe só isso, sabe? Não existe só esse mundo aqui na Baixada, onde as coisas acontecem desse jeito. Tem um mundo lá fora, temos faculdade, você vai para a faculdade, que você escolher, porque você pode, só basta estudar, sabe? E esses dias ela falou para mim, falou assim, é engraçado que a gente só brigava, né? Eu falei, coisa de irmão. Aí ela falou assim, eu tenho muito orgulho de você. E você me ensinou... E ela falou para mim que eu ensinei para ela como é ser uma mulher de verdade. E que ela pode, sim, fazer todas as coisas que ela planeja. E, tipo, ela falou isso por mim pelo WhatsApp. E eu não sou muito afetiva. Porque, enfim, tive uma criação muito difícil, então isso não veio pra mim. E aí ela falou isso pra mim, tipo, eu chorei muito. E depois falei, tá bom, também te amo. E é isso. Mas, assim, já falei muito, gente. O que eu quero dizer é que hoje a gente vai apresentar uma peça feminista. Vamos dar um shot de noção na cara dos machos do escroto, dos embuste. Entendeu? Inclusive, vou sair ali fora catando um monte de homem para assistir essa peça. E a vocês, manas... Vamos se unir mais, sororidade, entendeu? E é isso, gente. Oi, vocês são lindos. Maravilhosos. Eu sou a Mona Lisa, tenho 18 anos, eu sou do Coletivo Insulto. Comecei novinha, com 12 anos, na escola. E depois a gente saiu da escola e foi ocupar um posto de saúde, que a Vivi sempre está lá com a gente. A gente ficou... Quanto tempo lá? Uns 3 anos. Saímos quase agora por conta de alguns problemas.
E foi foda, porque a gente cresceu juntos e a gente aprendeu muito juntos, sabe? E não era aquilo de uma pessoa estar ensinando tudo pra gente, a gente aprendia um com o outro. Enfim, foi foda. Eu amo vocês. Hoje eu estou na universidade, né, na Unirio, eu curso atuação cênica, e, cara, é muito difícil estar lá dentro. Eu estou no segundo período e eu estou assim, meu Deus, quanta gente branca, esse povo não sabe pegar um ônibus, sabe? E é muito foda, porque a gente fica 6 horas no transporte para chegar na aula e o professor cancelar a aula 1 hora antes. Sabe, mandar um e-mail dizendo, tô cansado, não vai ter aula. Amor, eu saí de casa 10 horas da manhã. Eu peguei trem lotado, ônibus lotado, isso é muito foda. E ao mesmo tempo que eu acho que, tipo, a gente precisa estar lá dentro, sabe? A gente precisa estar ocupando esse espaço que é nosso. É nosso, a gente precisa estar lá. E eu fico pensando, caralho, como é difícil, sabe? E até onde isso é saudável pra gente. E eu acho que a solução é a gente estar aqui, sabe? Segurando a mão uma da outra. E é isso, eu acho que só vou conseguir se tiver alguém aqui do meu lado, mas é foda, porque não tem preto naquela porra. É muito difícil achar um preto. Mas a gente vai estar lá, a gente vai ocupar, vai entrar mais. A gente tá quase todo mundo lá naquela merda e vai ser tudo nosso. E é isso, venham assistir a gente. E muito obrigada. Tudo bem? Queria me desculpar por não ter conseguido chegado antes e ter ouvido vocês falarem, mas o pouco que eu fiquei, eu pude... Me contemplou muito como mulher preta e ver vocês, mulheres pretas, falando sobre tantas coisas e ver vocês também se apresentando, ver essa plateia com um monte de poucos, mas os poucos são pretos e isso é bom. A gente tem que ocupar mesmo e estar nesse espaço. Eu me chamo Larissa, Jade Larissa, também sou do Coletivo Insulto, sou da Baixada, sou atriz, sou professora, sou técnica de enfermagem. Bom, eu comecei também num posto de saúde com o pessoal, comecei no projeto Escola, na verdade, e aí a gente já passou por muitas. Eu acho que tudo que todos falaram me contempla, porque as histórias se entrelaçam. E como mulher preta, eu hoje estou trabalhando numa escola, ali em São Francisco Xavier, perto da Mangueira, numa escola do município do Rio. E lá na escola eu trabalho com educação inclusiva. São jovens e adultos com necessidades especiais. E é uma situação bem precária, os alunos, às vezes autistas, ou aluno com deficiência intelectual, que o pai e a mãe não reconhecem que tem deficiência intelectual, e a gente sabe que tem uma dificuldade, que já repetiu mais de 5 vezes a mesma série e ainda está lá. E aí, às vezes, o Estado tem que passar, porque não pode ficar mais do que, 10 anos na 5ª série. Algo está errado. Então, a gente tem que passar essa pessoa de série. E aí eu aprendo muito. Eu trabalho com jovens e adultos, e os jovens que eu trabalho são da comunidade, da Mangueira, do Jacaré, do entorno ali. E muitos já estiveram presos, enfim, tem uma história de vida muito complicada, pesada. É uma energia, assim, que eu digo que lá onde eu trabalho eu aprendo cada dia mais. Cada dia que eu tô lá é um aprendizado diferente, porque a gente vê que, caralho, enfim, sabe? E o trabalhar com a educação inclusiva e ver os alunos incluídos e ver que você está fazendo alguma coisa, ver que eu sou um exemplo, eu sou da Baixada, eu fui a primeira mulher da família a estar na universidade, a estar na Unirio, a ocupar esse espaço, a falar, a problematizar, porque tem que sim problematizar, tem que falar assim o que incomoda, e isso foi foda, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente vai apresentar, daqui a pouco,
Complexo para Cassandra, com a Kathleen, Mona Lisa, o Rodrigo, e tem outras pessoas. E aí, eu acho que é isso. Vou pedir para a Catarina, é que a gente tem branco de estimação. Essa daqui, ela é branca, mas é gente pra caramba, tá? Vem cá, se apresenta. A gente tem que parar com essas piadas, vai virar racismo reverso. Se despedir? Vou deixar a Maria Elvira se despedir e a Catarina vai se apresentar. Desculpa, Catalina. Gente, desculpa, eu realmente tenho que sair, assim, eu vou correr, né? Mas queria dizer, antes de ir embora, que não esperava tanta emoção hoje. Eu estou acostumada a ir para evento acadêmico. Eu até falei para a Vivi, quando ela me chamou, eu falei, mas chega nos papers com tempo para eu poder ler e me preparar. E adorei estar aqui, conhecer vocês, escutar essas histórias incríveis com tanto talento aqui nesta sala. Não? Eu só queria escutar os discos de vocês. Queria ser cantora também. Fico muito emocionada. Realmente obrigada, Vivi, pela oportunidade. Espero que a gente se continue encontrando, tá? E parabéns por essa filha que também canta, enfim. Gente, tenho que ir. Obrigada. Até já. Depois eu te mando tudo delas pelo... Mas quem quiser comprar agora R$10. Tá aí, legal. Você apresenta... Desculpa, meu amor. No esquema. Vem cá, se apresenta também. Ela também é parte do Insul. Você quer que eu fale? Fala que você não faz tudo, que a gente fala na referência do seu pai. O meu nome é Catarina, eu trabalho com o Coletivo Insulto na parte da produção, por isso eu faço tudo com pedra. Eu sou assistente pessoal dessas 10 pessoas. E é isso. Gente, se quiserem, sigam Brisa Vegan no meu Instagram para darem assim, uma moral. É isso. Vou ensinar pra ela. Assim, eu vou fazer o encerramento da mesa. Você quer se apresentar, Laika? Pode se apresentar, se você quiser. Oi? Você quer falar mais alguma coisa antes de encerrar, meu amor? Pode. Se você preferir, pode, mas é porque à tarde também a gente vai fazer a parte da poesia, da música e tal. Se você preferir, você que sabe. Vai ficar à vontade. Eu queria parabenizar, gente, os meninos por estarem aqui somando nesse espaço. Eu acho muito importante, especialmente os rapazes negros, porque geralmente é a nossa audiência mais atenta para nós, mulheres negras. A gente teve, e principalmente Baixada, né? Acho que reparar aqui, 90%, 99% é Baixada Fluminense. A gente passou por um episódio muito triste, mas tudo é aprendizado, né? A gente aprende para a gente, saber que é nós por nós o tempo todo. Quando teve o Ocupa Mink, quando rolou o golpe e começou a rolar aquela coisa de acabar com o Ministério da Cultura, estava tendo evento lá aqui, né, no Palácio de Capanema, direto. Evento, um monte de artista da Globo, só gente famosa. Inventaram de fazer o Dia da Baixada lá. Deu merda. Juntaram um monte de artista da Baixada e sabe quem estava lá para assistir? Os artistas da Baixada. Os atores sumiram, a molecada de faculdade desapareceu e eu tenho certeza que esse campus tem gente para caralho, mas palmas para vocês que estão aqui nos ouvindo. Descolonizar é difícil, gente, muito difícil. Dizer que o meu companheiro Átomo, ele gostaria de estar aqui, mas, né, trabalhando de carteira assinada, como a nossa arte ainda não dá para a gente viver dela, né, não tem como ele estar aqui, mas ele agradeceu muito o convite, espera que no próximo possa ter um horário que ele pudesse estar mais, talvez num sábado, não sei se aqui abre também. Cara, eu só queria dizer assim,
eu tinha um problema gigantesco. E meu lema é: eu sou uma mulher em eterna desconstrução e reconstrução em África, que meu foco é aprender de onde eu vim, dos meus antepassados, dos meus ancestrais. Então, assim, é uma eterna desconstrução. Eu tinha um problema muito grande, e a Imperatriz, que é a filha do Dudu de Morragudo, que hoje é uma jovem linda, incrível, de 19, 20 anos, eu conheci ela desde os 4 anos, a época que eu conheço o Dudu. Então, ela falava assim: tia, você é um exemplo para mim. Tia, você, olha, referência para mim. E eu morria de medo. Falei, cara, não, referência, como assim? Cara, se eu fizer merda, ainda mais conhecendo a mãe e o pai, se eu fizer merda, a jovem vai fazer merda, vai dar merda pra mim, porque ela me copiou, os pais vão vir pra cima de mim. Eu falei, cara, que merda, que droga. Não quero ser referência, não quero ser exemplo de ninguém. Aí ela falou uma coisa assim pra mim: cara, relaxa. Cada ser humano tem que dar conta das suas responsabilidades. Isso ela era uma criança, acho que de 13 anos. Mas ela sempre cresceu no meio de adulto. Ela vivia dentro do Enraizados. Então, assim, ela convivia com a gente o tempo todo. Ela soltava cada coisa, assim, desde muito nova. Ela, cara, todo ser humano é responsável por seus atos, suas atitudes. Então, relaxa. Você não pediu para ser exemplo de ninguém. Você não pediu para ser referência. Você apenas faz suas paradas. Então, continue. E, tipo assim, ainda tem esses receios. Nós estamos em processo de desconstrução, principalmente nós mulheres negras. Então, nós somos seres humanos, nós temos o direito de errar e vamos acertar também, sabe? Então, assim, fico muito feliz em ser referência para algumas. Hoje em dia eu lido com muito mais tranquilidade quanto a isso. E fico feliz que as pessoas se identificam com as minhas inquietações. Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas a grande maioria aqui é artista, né? Eu queria saber de vocês também, como é que é para vocês dentro dos seus, alguns já até falou algumas coisas assim, como é dentro de casa, no bairro, né? Um tio, uma avó. Essa poesia que eu recitei agora, o Mande-me Rosas, eu já ouvi de um irmão meu e de um homem que trabalha na cultura de Nova Iguaçu. Você não tem medo de apanhar na rua, não? Assim... Você não tem medo das pessoas bater em você? Olha o que você está falando, garota. Presta atenção. E, tipo assim, um foi o tom ameaçador, já do meu irmão foi um tom mais acolhedor de proteção, que é o irmão mais velho, de cuidar, né? Cara, para de falar Zetinha. Meu nome é Elisete, e aí me chamavam de Zetinha, né, desde criança. Ou então Magra. Magra, tu não tem medo de apanhar na rua? Cara, para de cantar essas coisas. O mundo tá violento. Aí eu falava assim, cara, eu preciso continuar questionando, porque foi o que eu aprendi com a cultura hip hop, é ser questionadora. Tem coisa errada. E não é comigo, é igual racismo. Gente, racismo é uma pauta que eu bato na tecla, mas ela não é uma pauta minha. É importante que as pessoas brancas entendam que essa é uma pauta deles. É um câncer, é uma doença que eles precisam procurar tratamento, procurar cura. Não sou eu. Eles que criaram, tá entendendo? Então, assim, várias pautas a gente está pontuando porque incomoda e afeta muito a gente. E, às vezes, só a gente. Né? Mas, tipo assim, é importante as pessoas terem empatia e entender que, tipo assim, foi vocês que criaram, foi vocês que continuam reproduzindo, vocês continuam fazendo. Então, assim, eu vou continuar. Essa escrita minha do Mande-me Rosas, o disco foi lançado em 2014, mas eu escrevi em 2012. E, infelizmente, continua atual, né? Continuamos tendo que falar sobre isso, e hoje em dia eu acho que os casos têm via TV, a gente ouve em rádio, estão matando. Antigamente, você acha que aumentou? É igual uma vez eu ouvi o ator Will Smith falando, é que hoje em dia tem celular. O racismo aumentou, não. Hoje em dia tem celular que está todo mundo filmando e joga na rede. Sabe? E as pessoas estão muito mais à vontade também de demonstrar sua real face depois que o atual presidente chegou onde ele está. Né? As pessoas estão saindo do armário e mostrando sua verdadeira face, que são homofóbicos, sim, que são racistas, sim, e que estão deixando muito à vontade os seus erros, como eu falei mais cedo, que todo mundo tem qualidades e defeitos, mas os seus erros é muito difícil lidar com certas pessoas que não entendem que aquilo ali é errado, e que, tipo assim, se a pessoa não vê que aquilo ali é errado, se a pessoa não reconhece que é uma doença, a pessoa não vai procurar tratamento. A pessoa não vai procurar um tratamento, a pessoa não vai procurar um cuidado. Então, assim, é importante, sim, continuar pontuando, continuar falando, mas eu queria saber de vocês como é
na família, aquela pessoa. E assim, eu gostaria de dizer que as portas do Enraizados estão abertas para todo mundo que queira chegar, para somar. E ali é um dos meus lugares que hoje em dia a gente já até chama de quilombo Enraizados, que é ali que eu encontro muitas forças para continuar a minha caminhada. Como é para vocês não ter o apoio de pessoas tão próximas, de pessoas que deveriam estar apoiando e acolhendo vocês, sabe? Com afeto. Eu queria saber de vocês como artistas. Então, isso que é um problema grave. A gente não tem tanto tempo assim. Porque algumas pessoas vão precisar almoçar para depois do horário de almoço. Apesar que a gente pode, porque a maioria dos artistas estão todos aqui. A gente pode combinar de começar a parte artística um pouco mais tarde. Quando terminar a roda de conversa, a gente termina a hora que vocês quiserem. E aí, quando terminar a roda de conversa, a gente para, almoça e depois volta, assim. Ou lancha, né? Porque eu tô dura, eu acho que eu vou só lanchar. Vai de acordo com o que cada um pode. Bonde do lanchinho. Aí, a ideia é vocês dizerem pra gente se vocês acham interessante começar mais tarde para vocês poderem continuar dando o feedback da provocação da Lisa, porque eu acho a provocação dela muito interessante e acho que vocês podem ter alguma coisa para contribuir, para falar. Tem só mais uma pessoa para se apresentar, a maquiadora, né? Você que estava maquiando a galera? Não. Veio assistir. Tá, se você quiser falar um pouco sobre a sua possibilidade de percepção sobre a descolonização na universidade, o que você acha que você pode contribuir como pessoa branca? Um minutinho para ser breve, eu fico, na verdade, muito agradecida, e agradecida mesmo. Eu costumo dizer que é obrigada, não é parabéns, é obrigada por esses encontros estarem acontecendo aqui na UFRJ, e vou tentar, de alguma maneira, participar das outras, ver as outras provocações, mas eu própria acabei de vir de lá do Encontro Ori, onde eu também apresentei meu trabalho, e eu acho que o fluxo é esse. Isso é um trabalho que a gente constrói em conjunto, e como pessoa branca, o que eu vejo é exatamente isso. Não é o racismo que está aumentando, é que tem mais celular, e isso é bom. Eu vou procurar saber o que vocês acham, gente. Bota aí. Vocês acham que a gente pode estender? Vocês respondam à provocação da Lisa? Então tá bom. Então fica à vontade. Eu estudo, isso não é falado. É uma universidade, na verdade, que eu consegui bolsa de estudos. É a UNIG, é uma universidade paga. Eu entrei por bolsa de estudo. E lá eu não vejo isso. Lá eu só vejo gente branca. Na minha sala só tem mais 2 pessoas que são negras, entendeu? E mesmo assim elas sofrem bullying. Muito, 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 muito. Isso é horrível, cara. Isso também é uma coisa que deve ser discutida. Enfim, acho que a vida de todo artista ou de todo preto que tenta se descolonizar é muito difícil. Muito, porque você vai passar principalmente pelas reprovações em casa. Mas se eu pudesse falar alguma coisa para todos vocês, eu falaria, até para o pessoal que está assistindo aí na internet, que se foi difícil para mim e eu consegui, estou aqui. Um dia minha mãe me expulsou de casa, hoje ela mora comigo, na minha casa. Então, e eu tenho só 21 anos. Se eu conseguir, todos vocês conseguem. É isso. Enfim. É dessa forma que funciona. Ela que arquiteta tudo, ela é a mente da parada. Assim, eu, na minha experiência pessoal assim, com arte, eu acho que é muito peculiar. Assim. Eu sou criado por 2 mulheres, né? As 2 mães solteiras. E a minha avó era de Minas e veio para o Rio de Janeiro para trabalhar, aquela coisa toda do retirante, né? E as 2 me criaram para ser muito forte. Independente do que eu fizesse na minha vida, eu teria que ser forte. Foi o principal que eu consegui coletar do que elas viveram e do
que elas me passaram também. Então, eu sempre tive muito apoio para fazer as coisas. Passei por faculdade, infelizmente não terminei por várias questões de mobilidade, de grana. Ainda vou terminar, se Deus quiser. Mas uma coisa que eu notei que foi muito diferencial na minha vida foi isso, foi ter duas mulheres fortes que me ensinaram que o mundo não era tão legal. E se eu não fosse forte, eu ia sucumbir. E eu sou muito grato a isso. Infelizmente, minha avó não está presente fisicamente mais, mas eu sinto que no momento, durante a minha vida que ela esteve presente, eu dei muito orgulho nesse ponto. Eu sempre fui muito ativo e sempre busquei as coisas que eu queria. Então, hoje, só é eu e minha mãe. A minha mãe me tem como uma referência. É até engraçado que semana que vem a gente estava discutindo algumas questões de estética negra, né? Minha mãe e minha avó alisavam o cabelo, a Enê, aquelas coisas todas. E hoje em dia minha mãe já está cortando o cabelo para deixar crescer natural por influência minha. E em algum momento na minha vida eu falei que eu ia deixar o cabelo crescer porque eu queria ter cabelo grande e não interessa, vai ser isso mesmo, e foi. No começo não era legal, mas hoje em dia, me sinto um rei. Eu ando com a coroa na cabeça. É isso. E minha mãe se sente assim também. Hoje em dia ela olha no espelho, pô, tô bonita, pô, tá linda. E é isso. Eu acho que a luta que a gente tem dentro da Baixada é de evolução dessa autoestima. Claro, primeiramente por ser negro, mas por ser periférico. Na periferia a gente não consegue enxergar além da linha do trem ali, do ramal, do 8G. A gente vê muito mal ali o lugar onde a gente vai se matar para ganhar o dinheiro para poder continuar sobrevivendo, mas não vê nenhuma oportunidade concreta da gente melhorar ali. A gente está só indo entregar riqueza, entregar nossa energia vital e não tendo nada em troca. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que ir lá tirar, vir aqui tirar, porque lá está faltando. E é essa força que a gente precisa, pelo menos eu acho que a gente precisa passar para os nossos, que estão próximos. Eles precisam acreditar também que eles são capazes de fazer isso. E é isso que norteia o meu trabalho hoje e é o que eu tento compartilhar com meus irmãos de banca também, que tem um pensamento mais ou menos aliado com a gente. E o que a gente tenta passar também na nossa área, né? Que a gente tenta expandir isso. A gente sabe que a Baixada ainda é um tanto desorganizada nessas questões, não só como o rap, mas como a cultura em geral. Tem muita coisa acontecendo, mas é pouco, porque a Baixada é muito grande, deveria ter mais, tem milhões de artistas talentosos, e a gente se depara com um monte de artista que não consegue avançar por N motivos, que tem a ver com o local, tem a ver com a estrutura familiar, tem a ver com o racismo estrutural, e uma série de coisas que travam aquele potencial, e deixam cada vez pior o local onde a gente está. A perspectiva vai se esgotando cada vez mais. A gente vê o Rio de Janeiro ficando cada vez mais perigoso. A violência policial cada vez aumentando para cima da gente, que é o ponto mais fraco da corrente. Só que a gente tem que fazer alguma coisa. E é isso que a gente está tentando, fazer alguma coisa. A gente pode não saber de N coisas no processo, mas a gente está tentando. A gente está continuando. Assim como a Lisa tem 20 anos de rap, mais ou menos. Já viu muita coisa, já viveu muita coisa, a gente viveu um pouquinho também. Sem química, nossa, enfiou o dedo na tomada, tomou um choque, coisas do tipo, e ouvindo da minha mãe, olha, você não me leva a mal, aquele carinho de mãe, não me leva a mal, não, mas você tá ridícula. Coisas do tipo, sabe? Mãe, não me leva a mal com aquele carinho, mas você tá ridícula. Os vizinhos perguntando se eu não mexia dedo na tomada e tal. Meu pai, o carinho do meu pai, né? Meu black, né? Tudo pro alto, o carinho dele tentando abaixar meu black. Minha filha, você saiu de casa sem pentear o cabelo. Eu falo, papai, tira a mão, você vai baixar minha coroa, papai. Tipo assim, tentando levar na esportiva, no amor, mas tipo assim, é muita coisa. Perdi noites chorando em casa, né? Porque essa desconstrução, mas é isso, cara. Essa desconstrução, ela é dolorosa, mas ela é necessária.
Sim, Não, total. não só por nós, mas também por quem veio antes e quem vai vir, vir, depois. exatamente. Então, tipo assim, muita coisa que eu passei, ela não precisou passar e não está passando. Coisas que na época que eu chorava, sofria racismo, que é importante pontuar essa diferença de bullying e de racismo, que racismo é crime, é importantíssimo pontuar coisas que eu sofria e chegava em casa, contava para os pais e para as mães que eles estavam preocupados em botar comida na mesa, não tinha nem consciência de nos ensinar como nos defendermos e tipo ainda falava, olha, se você apanhou, se você não apanhou, não bateu também vai apanhar de novo aqui em casa, coisas do tipo. Então, tipo assim, ela com 6 anos, ela sofreu racismo na escola e diferente de mim e de muitas das minhas irmãs que corriam para casa para chorar ou para o banheiro da escola, uma coleguinha dela, que passou o ano inteiro brincando com ela, se divertindo com ela, era uma das melhores amiguinhas da escola. Em novembro, final do ano já, a coleguinha veio, vamos jogar totó? Vamos, 4, né? 2 de um lado, 2 de outro. Aí a coleguinha falou, não quero ficar perto da Laís hoje. Ah, mas a outra perguntou, mas por quê? Ah, porque ela é moreninha e fedorenta. Primeiro, é a resposta dela. Primeiro, que eu não sou moreninha. Eu sou preta ou negra. Segundo, que eu não sou fedorenta. Eu sou muito cheirosa e o meu cabelo é uma coroa. Tipo assim, coisas que a gente ensina em casa. Eu, o pai, o pessoal do Enraizados. E aí, tipo assim, ela chegou em casa com uma naturalidade, uma tranquilidade de criança de 6 anos. Aquela coisa de mãe, como é que foi na escola hoje? Me conta. Tá. Ah, mamãe, aconteceu isso, aquilo. O dever foi muito chato, que ela odeia matemática. E a não sei quem, aí falou, Maria Clara, Ana Clara, falou isso de mim. A mãe já regala aquele olho. É, filha, e o coração, né? E você falou o quê? Ah, mamãe, eu falei isso. Aí a criança já se trocando de roupa, pegando seus brinquedos, na maior naturalidade, eu falei isso, que eu não sou moreninha, eu sou negra, ou preta, que eu fico muito à vontade nos 2 nomes, ou preta ou negra, e que eu sou muito cheirosa, tá, sei que. Aí tá, os olhos já cheios de lágrima. Aí eu falei, olha só, filha, você fez muito bem, você está de parabéns. Agora, o nome disso é racismo institucional. Por quê? Aconteceu dentro de uma instituição que é a escola. O que você fez? Você falou para a professora, nem foi preciso, mamãe, porque eu resolvi ali mesmo. Eu falei, não, então agora está na hora dos adultos resolverem a questão. Mamãe e papai vão lá. Aí ela parou assim... Ai, mamãe, não precisa, eu já resolvi. E aí, olha a preocupação dela. Se vocês forem lá e falar com a direção da escola, eles vão chamar os pais dessa coleguinha. E aí, eles vão brigar com ela. Então, assim, a preocupação dela era com os pais da coleguinha brigarem com ela. Eu falei, meu amor, eu vou ter que ir lá. Isso é importante porque ela pode reproduzir, pode fazer com uma outra criança que não vai ter esse pensamento. Os pais não vão ter esse pensamento de contar. Enfim, fomos na escola e aí a escola sempre tentando amenizar a situação. Nossa, é porque assim é o seguinte, os pais da coleguinha da Laís estão se separando. E aí a mamãe da coleguinha da Laís já está com outro cara, uma outra pessoa. Que ela vai cantar comigo esse refrão. Ela topou. Eu falei, eu quero isso porque fala de criança. O nome da música é Griot, não é Guia, é Guia o nome, porque está ensinando. Eu quero ensinar não só para ela, mas para as minhas sobrinhas, que tem a idade dela e tem uma até que é mais nova, que tipo assim, a minha irmã me mandou um áudio, se eu tivesse tempo eu até mostraria esse áudio para vocês. Ela desesperada falando do que a filha dela está aprendendo na escola, falando dos livros didáticos, ainda falando as mentiras. E ela pegou e falou assim, mãe, não precisa ficar assim, minha tia Elisete já me explicou que isso aqui é mentira. Aí a mãe falou, então você coloca na prova o que está no livro, mas fique ciente, eles estão mentindo. Então, assim, esse trabalho de formiguinha que a gente pensa ou não, a gente às vezes fica cansado e é muito digno isso, é normal a gente ficar cansado de tanto falar, bater nessa tecla e dar murro em ponta de faca, uma hora dá jeito, uma hora adianta. Então você vê esse tipo de coisa acontecendo, vale muito a pena, né? Vale muito a pena pelos nossos antepassados, por nós e pelos que ainda vão vir. Então é isso, gente, continuem, porque a luta é grande, é árdua, mas a gente não pode desistir, não. Sim. Como os nossos antepassados não desistiram, né? Com certeza. É muito importante, né, essa discussão com os pequenos, né? A gente vê uma nova geração no rap aparecendo agora. Eu escutei muito old school, né? A gente, dos anos 90, não tem como não falar de escultor, né? Tipo, eu curto o que está acontecendo hoje em dia, eu faço também, mas a gente percebe o discurso se diluindo aos poucos e a gente perdendo esse protagonismo.
Eu sei, eu tô falando mais afastado. E, assim, uma das coisas que eu vejo que é muito urgente também, e eu acho muito pertinente a gente falar aqui, é sobre a masculinidade dentro do rap e o quanto que ela oprime as mulheres, né? A gente tem uma mulher na banca, a gente já teve outras, eram pouco, né? De duas, tem que ser mais, que vocês são mais espertos que a gente. Que cuti-cuti! Não é rasgando seda, não é rasgando seda. Eu falo isso porque, de fato, eu fui criado por duas mulheres, então não tem como. É diferente. E a gente se depara muito com alguns comportamentos que são... dá nojo, é um asco. A gente trabalha com rap, o Negão é produtor, ele tem um estúdio dentro de casa, então ele recebe muita gente, eu trabalho junto com ele, então a gente convive com muita gente mais nova, mais velha, e a gente vê que o discurso está distorcido e aquilo está se perpetuando, está ficando maior, está ficando mais problemático, né? E a gente, como é um pouquinho mais velho, eu tenho 29. Tenho 29. Negão também, Negão tem 23, né? 3.0. Que trabalha com estúdio, pegar essa galera nova que vem fazendo rap, trap, falando um monte de coisa mal de mulher, cara. Como é que é pra vocês? Tem hora que a gente para e pensa, caraca, será que a gente está fazendo certo? Cara... Entender, porque é trabalho, né? É trampo que tem que se dedicar do trabalho, a Adriana vai ter que entrar, mas tipo assim, ficarem ouvindo aquela criança, aquele ser humano, né? Meu Deus do céu, alguém cala a boca dele. Eu acho que assim, é válido e é uma coisa que vai continuar acontecendo, porque o rap ele vai mudando, né? Ele tem que se adaptar à velocidade que a gente processa as informações. Hoje em dia, a informação é muito rápida, tipo, a gente não tem tempo para ler textão. Então eu acho que isso acaba repetindo no rap e as letras ficam mais curtas. Mas não precisa ter o discurso vazio. Tipo, a gente tem um Kendrick aí, tá ligado? O Kendrick, rima em qualquer beat, trap, não interessa, ele vai passar a mensagem. Então a gente pensa muito nisso, né? Nesse lado da arte, a importância e o papel social que ela tem. Claro que a gente curte, claro que a gente tira um lazer fazendo rap, é um negócio que a gente gosta, mas a gente não tem como fugir disso. Porque a nossa sociedade, aonde a gente vive, tem isso como um dos ofensores que prejudicam a nossa existência. Então a gente tem que desconstruir isso para criar um cenário que seja melhor para a gente trabalhar, para a gente ter liberdade para fazer o que gosta, para experimentar outras coisas também. E isso acaba não ocorrendo muito por essas limitações que a gente ainda vê na nossa sociedade. E vê no lugar onde a gente mora, aonde a gente tenta criar um ambiente de arte, mas que não é tão livre porque ainda tem essas limitações. A gente convive muito junto, eu e a Ariana, a gente mora mais próximo, a gente acaba conversando bastante. E ela é muito mais ativa na militância do rap do que eu. Ela tá na rua, ela tá fazendo evento, então ela tem aquela vivência e tem a visão dela de mulher. Então, assim, eu aprendo muito com ela, ouvindo o que ela tá falando, pegando a visão que ela tá passando do que tá acontecendo. E é importante a gente ter essa linha de diálogo, para a gente poder desconstruir isso, nós como homens que não temos essa perspectiva, a gente não vê. Infelizmente, a gente não vê, mas a gente precisa passar a ouvir, porque aí a gente vai acabar discutindo como a gente pode ajudar nesse processo, porque não é um processo que vocês vão conseguir fazer sozinhos, a gente tem que ter isso muito claro. Então, uma das coisas que a gente acaba indiretamente abordando nos nossos sons também, na nossa postura, no que a gente troca de ideia no estúdio, mais do que ir alguém gravar lá, a gente tenta trocar uma ideia, tenta desenvolver, tenta expandir aquilo dali. Porque não é só ali você gravar uma música, você está deixando alguma parte de você ali, nem que seja uma porcentagem do que é você ali. A gente precisa saber que indivíduo é esse.
qual é o teu papel, o que você é para a tua comunidade, o que você é para a arte, para o rap. E, tipo, isso é importante para a construção do nosso movimento maior, rentável, que a gente precisa de grana para sobreviver, e que ajude a sociedade a progredir também. Possa ser mais confortável para a gente viver.